anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz. Sol de eterno fulgor. Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa semana de festas, de um feriado internacional, e você sabe qual é. E é importante que você coma e beba para a glória de Deus. E para que isso seja verdade na sua vida, a melhor forma de o fazer é lembrar o que está por trás, qual a doutrina, qual a verdade que está por trás deste feriado que é amplamente conhecido pelo mundo, que é o Natal. E para que isso seja verdade na sua vida, para que você glorifique de fato ao Senhor neste período, eu quero te convidar a meditar comigo em Lucas, no capítulo 2, versículos 6 ao 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observe, nós estamos lendo um texto que retrata o fato de José e Maria chegarem a Belém e, estando Maria grávida, não teve onde se hospedar. E naquela situação um tanto precária, foi ali, numa estrebaria, que Maria deu à luz a Jesus e o deitou em uma manjedoura. Curve a sua fronte, vamos ter um momento de oração e rogar ao Senhor para que fale conosco através deste texto. Ó Deus, a Tua palavra é santa e visa nos edificar por meio dos seus atos redentores registrados, que nos fazem viver à luz da verdade de que Tu és o Deus que intervém no tempo e no espaço para salvar os seus eleitos, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele o qual toda a história que o Senhor escreveu aponta. É no nome dele que nós rogamos a iluminação do alto. Amém. No dia 30 de novembro de 2016, após serem ameaçados por uma grande tempestade, alunos do ensino médio foram orientados a se sentarem nos corredores e se acalmarem por alguns instantes, até que esta grande tempestade parasse. Os professores não sabiam o que fazer para acalmar os adolescentes, e então alguém teve a ideia de que eles se assentassem e começassem a cantar músicas tradicionais americanas. Afinal, foi nos Estados Unidos em que este fato aconteceu. Frequentemente, somos como estes jovens, agitados, ansiosos e temerosos mediante as tempestades.
Ficamos um tanto sem saber o que fazer quando somos provados, quando somos levados a circunstâncias adversas. E com certeza, neste ano, você passou por muitas tribulações, por muitas circunstâncias adversas e, por que não dizer, por muitas tempestades. Em ocasiões como essas, nós nos lembramos da nossa fragilidade, da nossa insuficiência e, por mais difícil de admitirmos, nós lembramos da nossa dependência, da dependência de alguém que nos salve. Por mais que não gostemos, devemos admitir que somos dependentes de Deus e também dos outros, do nosso próximo. Falemos primeiro da dependência do outro. Você se lembra da última greve de caminhões? Você se deu conta do quanto nós percebemos que somos dependentes do outro? De uma hora para outra, estávamos sujeitos a ficar restritos com relação à comida, produtos de higiene básica e remédios. Vocês se deram conta o quanto somos dependentes de profissões que sequer imaginamos, que sequer lembramos? Mas não só isso, somos dependentes do cuidado de uns dos outros. Um acidente, uma doença e tudo isso vem à tona. E veja, a recusa em ser dependente de alguém não é sinal de maturidade. Pelo contrário, à medida que nós envelhecemos, nos damos conta do quanto somos dependentes das pessoas ao redor, principalmente dos familiares. Achamos, no entanto, que a nossa dignidade corre o risco quando nos tornamos dependentes de alguém. Mas isso não é de verdade. Afinal, Jesus Cristo, aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, também foi dependente de sua mãe no que se refere à sua humanidade. No capítulo 2, versículos 6 e 7, referência que acabamos de ler, nós percebemos que o nosso herói, o Rei dos Reis, o Salvador, entra em cena. Como? Com poder e glória, claramente visíveis, em uma entrada triunfal, espetacular no mundo? Não. Observe como Lucas narra a entrada do nosso herói no mundo. Estando eles ali, ou seja, em Belém, aconteceu que completaram-se os dias. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou para que ele não se arranhasse, para que ele não se machucasse, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Observe, o próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê, totalmente dependente dos cuidados de sua mãe. Ele precisou ser alimentado, trocado e até mesmo apoiado para que aprendesse a andar. Logo, o que nós aprendemos aqui é que o nascimento de Jesus nos lembra que a dependência é essencial à humanidade. Ele era verdadeiramente homem. Obviamente, ele tinha tudo aquilo que era essencial à humanidade. E dentro daquilo que é essencial à humanidade, continha a dependência. A verdade é que todos nós somos, em essência, dependentes. E não tente remar contra essa verdade. Em um processo de negação dessa realidade, você deve ter passado por situações muito difíceis nesse ano, como eu já havia dito. A tristeza do isolamento, o sofrimento da perda, a ansiedade causada por notícias nada otimistas. Portanto, admita, meu caro, minha cara, você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha. Chore, portanto, se necessário.
Exponha a sua dor, a sua fragilidade e admita: você é dependente. Assuma aos outros que você precisa deles. E encontre em nós, da família da fé, da família da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, a Igreja do Senhor, um ombro amigo. E eu espero contar com você também. Eu espero ter em você um ombro amigo, porque todos nós, independentemente da função que ocupamos, somos dependentes uns dos outros. Porque o somos, em essência, pelo simples fato de sermos humano. Você está destinado a ser um peso para mim. E eu estou destinado a ser um peso para você. E a vida familiar, incluindo a vida familiar da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua. Afinal, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E assim cumprireis a lei de Cristo Jesus. Jesus, como sendo verdadeiramente homem, foi dependente, sujeito às fraquezas essenciais à humanidade. Jesus chorou com a morte de Lázaro e antes de adentrar no Getsêmani, ele disse a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ao entristecer-se e angustiar-se por aquilo que haveria de vir: a minha alma, disse Jesus, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não disfarça a sua dependência de seus amigos. Ele diz: ficai aqui, orai e vigiai comigo. Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Deixe-me te contar um segredo. Você não é melhor do que Jesus. Se Jesus Cristo, em sua humanidade, foi dependente, você também o é. Nós fomos dependentes da nossa mãe, talvez ainda o somos no que se refere a ouvirmos palavras de incentivo, de encorajamento quando precisamos. Caso você não tenha os seus pais, o seu pai, a sua mãe, você é dependente de alguma forma do seu cônjuge, ou do seu amigo, ou de quem quer que seja que está próximo de você, e principalmente da família da fé. Nós somos dependentes uns dos outros. O nascimento de Jesus, sua natureza humana, nos lembra que a dependência é essencial à humanidade. Mas há outra verdade que o nascimento de Jesus nos ensina. Em sua natureza humana, sua dependência é evidente. Agora, em sua natureza divina, sua autossuficiência é clara, é patente. Jesus compartilhou de todas as fraquezas humanas essenciais à humanidade. Fome, sede, suor, sono, alegria, tristezas. Mas ele nunca compartilhou das fraquezas morais e pecaminosas às quais nós estamos sujeitos por conta do pecado de Adão, que nos foi passado quando Adão pecou no Jardim do Éden. Somos pecadores, somos dependentes de Deus, de sua misericórdia e de sua contínua graça. Mas nesse quesito, Jesus é autossuficiente, diferente de nós, porque Ele é a misericórdia e a graça encarnadas. Ele é o Verbo que se fez carne. O autor de Hebreus nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 15 ao 16. Logo,
O nascimento de Jesus nos lembra que a dependência é essencial à humanidade. O nascimento de Jesus nos lembra também que Cristo, em sua divindade, nos é suficiente. Somos, sim, essencialmente dependentes em essência, como Jesus em sua humanidade o foi. E somos, por natureza, pecadores, como Cristo nunca foi. E tanto em nossa dependência natural quanto moral, Cristo Jesus é aquele que nos supre, é aquele que é autossuficiente, porque Ele é o verdadeiro homem e também o verdadeiramente Deus. Ele é o nosso Redentor e convinha que o nosso Redentor fosse verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem para nos representar, verdadeiramente Deus, porque somente Deus pode suprir aquilo que Ele mesmo exige. No dia 30 de novembro de 2016, após serem ameaçados por uma grande tempestade, alunos do ensino médio foram orientados a se sentarem nos corredores. Os professores não sabiam o que fazer para acalmar os adolescentes, até que eles tiveram a ideia de fazer com que eles cantassem músicas tradicionais americanas, e dentre essas músicas tradicionais, uma em especial foi cantada e que trouxe grande calma aos corações daqueles adolescentes. Eles simplesmente se aquietaram ao som de uma música. E a música dizia: Maria, você sabia que seu filho irá um dia andar sobre a água? Imagine a cena. Maria pegando aquela criança, aquele bebê frágil em seus braços, enrolando-o para que ele não se machucasse, deitando-o com delicadeza e sensibilidade naquela manjedoura. E então ela olha nos olhos daquela criança, aparentemente frágil, sensível, e surge aqui na música uma reflexão. Maria, você sabia que seu filho irá um dia andar sobre a água? Maria, você sabia que seu filho vai salvar nossos filhos e filhas? Você sabia que essa criança que você deu à luz, em breve vai libertar você, Maria? Maria, você sabia que seu filho vai dar visão a um cego? Maria, você sabia que seu filho vai acalmar uma tempestade com as próprias mãos? Você sabia que seu filho caminhou com os anjos pelos corredores da eternidade? Você sabia que quando você beija o seu bebê, você beija a face de Deus? Maria, você sabia que os cegos verão, os surdos ouvirão, e os mortos viverão novamente, e o aleijado saltará? O mudo cantará os louvores ao Cordeiro. Maria, você sabia que seu filho é o Senhor de toda a criação? Maria, você sabia que seu filho é o Cordeiro perfeito de Deus, vindo dos céus? Você sabia que essa criança adormecida que você está segurando é o grande Eu Sou? Eis a beleza do Natal. Aquele bebê não é uma simples criança, não é um simples frágil bebê. Ele é o grande Eu Sou. Nele vemos, sim, a dependência característica da humanidade, mas nele vemos o Deus autossuficiente que nos supre todas as nossas necessidades, tanto físicas, emocionais e espirituais. Logo, 2 lições para você. Reconheça sua dependência e seja humilde. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz Paulo, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seja humilde o quanto Jesus foi. Seja humilde o quanto Jesus foi. Reconheça sua dependência. Reconheça também sua dependência espiritual do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reconheça sua dependência, seja humilde e também descanse no autossuficiente. Afinal, Paulo continua. E lembre-se, ele está falando do Filho de Maria, que não é apenas um bebê. Ele está falando do Senhor de toda a criação, o Rei das nações, o Cordeiro perfeito de Deus. Ele está falando da criança adormecida na manjedoura, que é o grande eu sou. Por isso, ele conclui esta passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, dizendo: pelo que também Deus o exaltou, Cristo Jesus, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele não é só um homem, ele não é somente um bebê, ele é o grande eu sou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Deus da sua vida, que supre as suas necessidades. Portanto, reconheça sua dependência e descanse nos poderosos braços dele. Amém. Eu quero que você ore. Então agora é a hora de você pausar esse vídeo e orar, reconhecendo a sua dependência, chorando aos pés do Senhor Jesus e clamando pela ação poderosa dele na sua vida, para que você sinta o conforto do Pai Celestial e descanse no fato de que Ele cuida de você, que Ele é suficiente a você e que ainda que a sua carne e seu coração desfaleçam, Deus é a sua porção para sempre. Você está seguro. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou. Ore alguns instantes, dê um pause agora no vídeo. Tem uma palavra de oração. Depois volte que eu quero orar com você. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa dependência. Nós reconhecemos a nossa fraqueza e rogamos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos livre de todo o orgulho que obscurece essas verdades para nós. E que agora, reconhecendo que somos frágeis e dependentes de Ti, nos voltemos para o todo suficiente e descansemos nele, na certeza que Ele supre as nossas necessidades físicas, que Ele supre as nossas necessidades emocionais e que Ele supre as nossas necessidades espirituais, dando-nos vida porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, dando-nos também esperança da vida eterna, não pelo nosso próprio mérito, mas tão somente pelo mérito dele, do todo suficiente. E é no nome dele, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Maria, tu sabias que teu filho andaria
o ser a quem deste a luz seria tua luz, Maria, tu sabias. Tu sabias que o teu bebê visão daria ao cego, Maria, tu sabias que teu filho a tormenta calmaria, sabias que o teu bebê com anjos caminhou pra beijar o teu filho. Beijavas o próprio Deus, Maria, tu sabias. O cego verá, o surdo ouvirá, o morto viverá, o coxo andará, o mundo cantará louvor ao Rei. Agora, meu irmão, que Deus o abençoe ricamente. Que esta seja uma semana agradável e uma semana de reflexão. Que Deus o guarde e que você desfrute dos encontros familiares, se você puder, obviamente sem aglomeração, para que você não corra riscos de se contagiar com essa doença, com a Covid-19, antes que você faça os seus encontros de maneira prudente e segura e o faça, acima de tudo, para a glória de Deus, refletindo na sua dependência e o quanto Ele te supre em todas as necessidades. Deus o abençoe ricamente. Um grande abraço.